Nós, discentes do Centro Universitário, estamos aqui hoje com a delegada de polícia da Delegacia da Mulher, Adriane Maier Bontempo, para discorrer a temática violência contra a mulher. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer por ter aceito o nosso convite e, se a senhora quiser se apresentar, falar um pouco da sua carreira e como combatente mesmo da violência contra a mulher, fique à vontade. Boa tarde, primeiramente agradeço o convite, é uma honra estar conseguindo conversar com você, trocar um pouquinho das experiências aqui da Delegacia da Mulher. O meu nome é Adriane Maier Bontempo, sou delegada de polícia do Estado de São Paulo, delegada há 18 anos e estou há quase 10 aqui na titularidade da Delegacia da Mulher. Eu tenho bastante experiência nessa questão da violência doméstica, e principalmente no acolhimento e no desenvolvimento aí de alguns projetos para prevenir e combater a questão da violência doméstica junto às mulheres e também junto aos homens. Aqui nós desenvolvemos o programa DDM Amiga, que é voltado às mulheres, para que elas tenham noções de cidadania, das questões voltadas à própria Lei Maria da Penha, orientações em relação às medidas protetivas e também o programa PARE, que é destinado aos homens autores de atos de violência doméstica, também no sentido de uma reeducação para prevenir aí novos episódios de violência doméstica. Certo. Doutora, a gente gostaria de saber, a Delegacia Especial da Mulher ela é destinada na apuração de quais crimes? Então, é destinado aos crimes que são praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Então, crimes outros, por exemplo, roubo de veículo, um furto acontecido na rua, em outros ambientes que não envolvem a questão da violência doméstica e familiar, não são apurados aqui. Nós temos um rol que é trazido por um decreto estadual que disciplina a atribuição da Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especializada no combate aí da violência doméstica. Certo. Doutora, as vítimas que sofrem algum tipo de violência, como é feito o procedimento quando elas chegam aqui na delegacia? Como que é feita essa apuração, o início de tudo? Entendi. Primeiramente, quando elas chegam, as vítimas desse tipo de crime, elas chegam muito abaladas psicologicamente, num conflito de sentimentos, traumatizadas pelas situações vivenciadas ali no lar. Então, o primeiro momento aqui é o acolhimento. Então, elas são acolhidas, existe uma sala lilás, onde elas têm ali uma escuta qualificada, para baixar um pouco o nível de tensão e elas conseguirem explicar o contexto de violência que elas estão sofrendo e os crimes que foram praticados. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento, é feita uma avaliação por uma tabela de avaliação de risco, para a gente entender qual é o risco que elas estão sofrendo, para nós adotarmos medidas mais imediatas. Por exemplo, uma situação que é até um crime que está acontecendo ali naquele momento, uma situação de flagrante, aí imediatamente nós vamos tomar ali as decisões e providências de polícia judiciária, ou então é um crime que já aconteceu há algum tempo e a gente vai proceder ali coletas de provas, de evidências para poder instrumentalizar melhor ali o inquérito policial. Em seguida já é feito o registro policial em si, que é o boletim de ocorrência. Nós vamos verificar junto a ela qual é a necessidade das medidas protetivas. Normalmente, em 90% dos casos, as vítimas desejam as medidas protetivas. Nós já fazemos esse registro e o pedido de medidas protetivas. E tudo isso é encaminhado ao Poder Judiciário para apreciação e deferimento ou não da medida protetiva. No caso, então, é a mulher que decide de quais medidas ela vai precisar. Exatamente. Ela que pede, solicita. Ela que pede, ela que solicita. Nós não fazemos ali uma interferência nessa necessidade dela. Ela vai narrar ali os fatos e ela mesma vai dizer, olha, a gente mora junto, eu estou com receio, vai narrar toda a situação que ela tem vivido e aí ela pede o afastamento, a proibição de comunicação, de aproximação e eventuais outras medidas que cabem ali na situação.
uma suspensão de guarda. Existe um período certo para ser deferido essas medidas ou não? Sim, a lei ela prevê que nós, aqui na delegacia, nós temos um prazo de 48 horas para encaminharmos ao Poder Judiciário esse pedido de medida protetiva, e o juiz ele tem também 48 horas para nos enviar a resposta, né? E também, claro, através do oficial de justiça, ela vai ser cientificada dessa decisão, que pode ser pelo deferimento da medida protetiva ou não. E também o autor do ato de violência doméstica, ele também vai ser ali cientificado pelo oficial de justiça. Certo. Então, no total, aí nós temos 4 dias. 4 dias, mais ou menos. 4 dias, 48 horas em sede policial, 48 horas no Poder Judiciário. Certo. E quais são essas medidas hoje, assim, que a lei permite? Em geral, as mais solicitadas é justamente o afastamento do lar, por parte do agressor. Certo. Ele é afastado pela ordem judicial. Ele não podendo ser afastado, como que funciona? Ou não tem essa hipótese? Tem. O oficial de justiça vai até a residência, ele vai ali cientificar o autor do deferimento de uma ordem judicial de que ele deve deixar ali o lar. E isso é feito de forma imediata. Certo. Ele já vai pegar ali alguns pertences e tem que se retirar do lar. Esse é o afastamento do lar, certo, que é muito, muito comum acontecer. Uma outra medida também que elas solicitam muito é a proibição de aproximação. Normalmente os juízes deferem aí uma distância mínima de 200 metros, 500 metros, então ele não pode se aproximar. certo. E também a proibição de comunicação com a vítima, então ele não pode ligar para ela, mandar mensagens, WhatsApp, rede social, ele não pode entrar em contato com ela. E nesses casos incorre também crime, né? Por rompimento da medida, caso ele venha romper. Exatamente, é o crime de descumprimento, está previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, e pode inclusive ser decretada a prisão preventiva dele. Se ele se aproximar ou se ele regressar ao lar ou entrar em contato com a vítima, ela vai até a delegacia, comunica isso ao delegado de polícia, vai ser feito um registro desse crime, além dele responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva, poderia ser decretada a prisão preventiva dele. Certo. No caso, a senhora acredita que existe um momento correto para a vítima denunciar, ou você acredita que qualquer tipo de violência já deve ser ali denunciada de imediato? Qualquer tipo de crime, assim que praticado, o ideal é que a vítima já denuncie. Porque quanto mais cedo ela denunciar, os primeiros atos, por exemplo, ameaças, injúrias, que é muito comum esse tipo de crime no início do ciclo de violência, antes que se chegue aí numa agressão física, se ela já proceder essa denúncia, e assim, claro, a gente imagina, tendendo ao término daquele relacionamento abusivo, é melhor para evitar novos conflitos e novas agressões, que elas são progressivas. Cada vez acontece com maior gravidade. Certo. Essa progressão dos crimes, você acredita que pode estar diretamente ligada ao feminicídio, ou você acredita que não está ligado? Eu acredito que sim, porque existe um estudo que demonstra no ciclo de violência que normalmente no relacionamento abusivo o homem inicia ali com ameaças, injúrias, sempre ali rebaixando a autoestima da mulher. Começa de baixo, então, crimes leves. Crimes mais leves. Uhum. Ele percebendo que não há uma reação contrária da vítima, porque ela está intimidada, ou até pela aquela questão da autoestima rebaixada da vítima, acaba permitindo que ele continue cada vez agravando mais. E aí passa para as agressões físicas, e depois pode culminar realmente no feminicídio. Muitos casos de feminicídio, é até interessante essa observação, não existe boletim de ocorrência anterior ao crime de feminicídio. Então essas vítimas que foram mortas, muitas vezes elas sequer denunciaram, não existe Foi mesmo uma progressão deles. Uma progressão onde não houve ali, infelizmente, a denúncia para parar essa conduta, né, até com a prisão dele e tudo, e ele prosseguiu
até culminar aí com a morte da vítima. Por isso que denunciar logo no início das agressões é de suma importância. Certo. E hoje, assim, os crimes mais recorrentes que são apurados pela delegacia, quais são, assim? Olha, o que eu tenho no acervo aqui, maior crimes, assim, ameaça, são os mais comuns, né? Ameaça, vias de fato, injúria e lesão corporal. Vias de fato, só para o pessoal entender, é a agressão que não gera, então, uma lesão... Uma lesão corporal. Certo. Você não, por exemplo, o empurrão, um tapa no rosto. Isso também pode ser caracterizado crime. É crime e é uma contravenção penal, na verdade, né? Contravenção penal de vias de fato. Então é aquela agressão física que não gera um hematoma, um roxo, nada que um laudo poderia constatar. Certo. E qual é a sua opinião sobre o tema, assim, de modo geral? Olha, a Lei Maria da Penha, ela é uma das 3 melhores leis do mundo. Então é uma lei avançada, é uma lei que cria mecanismos eficazes no combate da violência doméstica e familiar. Ela é um marco divisório entre o que nós tínhamos na nossa legislação para tratar aí de crimes nesse ambiente doméstico, que era exatamente o mesmo do Código Penal para os outros crimes. Com a vinda da Lei Maria da Penha, trouxe ali um marco e um início de um outro sistema penal de garantias para a mulher. Então, é muito importante essa lei, a aplicação dela tem que ser feita com rigor, com responsabilidade. Tem que haver cada vez mais conscientização da população e dos aplicadores dessa lei quanto à importância e à eficácia. Eu consigo te falar, porque eu comecei a trabalhar como delegado, tenho quase 20 anos de delegado, então eu tenho um período antes da Lei Maria da Penha e após. É bom. E assim, eu posso confirmar que a lei é eficaz, ela funciona. Essa lei, ela salva vidas. Então, a minha opinião é assim: devemos aplicar cada vez mais, denunciar cada vez mais, porque essa lei realmente garante vidas. Isso é muito bom, é realmente importante, então, fazer a denúncia e ter essas delegacias também, né, que são especializadas. Isso. Pelo que a senhora falou, então, antigamente só o Código Penal, então, punia esse tipo de crime, e era ali muito raso, assim, não era nada específico, era bem genérico, então, essa questão. Isso. Para você ter uma ideia, nós tínhamos ali, nos casos de uma lesão corporal leve, a aplicação do termo circunstanciado da Lei 9.099, em que o agressor ele era punido com uma cesta básica. Né? Então não existia ali uma prisão imediata. Uma punição. E uma punição rigorosa, né? Exemplar. Hoje em dia não, hoje em dia a própria lei ela prevê a proibição da aplicação desse tipo de pena e da aplicação da sistemática da Lei 9.099, que ela permanece para os crimes comuns, mas não na seara de violência doméstica. Isso, beleza. Doutora, em nome do Centro Universitário Fundação Santo André, gostaríamos de agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite e acredito que vai ser de grande valia, não só para as mulheres, né, mas também para toda a sociedade, para os homens de bem também que se importam com a temática, que querem também, né, auxiliar de alguma forma. Eu acredito que vai ser muito importante essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço e permaneço aqui sempre à disposição. Obrigado. Obrigada.